Próximo, processo na OAB. Vamos que a gente está acabando aqui, acho que em 5 minutinhos eu termino este assunto. Artigo 68 do A 77. Gente, o artigo que mais cai na OAB sobre processo disciplinar é o artigo 70, porque ele vai falar do conselho que tem competência para punir a infração. Vamos lá começar com o artigo 68, que diz assim: quais são os prazos na OAB? Como regra, os prazos são de 15 dias. Tá bom, gente? E tem efeito suspensivo, exceto se eu estiver falando da eleição. Olha aqui, todos os prazos necessários à manifestação, atenção, gente, do advogado, estagiário e terceiro, nos processos em geral da OAB, são de 15 dias, inclusive para a interposição de recurso. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo se conta a partir de dia útil imediato ao da notificação. Nos casos de publicação, inicia-se também no primeiro dia útil, artigo 68 e 69. Gente, prazo na OAB para manifestação como regra 15 dias, efeito suspensivo, exceto para eleição. Isso que você tem que levar para a prova. Agora, esse aqui que eu vou falar é o artigo 70. Esse que não tem pra onde correr. É o que cai assim, disparadamente, sob processo na OAB, é esse aqui, ó. O poder de punir compete ao conselho local da infração? Como assim, professora? Eu tenho inscrição principal no conselho do DF e cometi uma infração lá em São Paulo quando eu fui fazer uma audiência. Só que em São Paulo eu estou em uma demanda específica, eu não tinha inscrição suplementar porque não é necessário que eu tenha apenas um processo em São Paulo, então no dia que eu fui na audiência eu cometi a infração. A pergunta é a seguinte: quem tem a competência para punir? O conselho que eu tenho a principal ou São Paulo que eu cometi infração? São Paulo, o local que eu cometi infração. Trata-se aqui do local que você cometeu que tem a competência para punir. Artigo 70 do nosso estatuto, olha lá. O poder de punir compete exclusivamente ao conselho em cuja base tenha ocorrido a própria infração. Atenção, povo que está me assistindo, salvo se a falta for cometida, gente, perante o conselho. Se aquela infração que você cometeu foi uma infração de repercussão nacional, quem vai julgar? Conselho Federal. Cuidado com essa infração, porque com esse detalhe do dispositivo, pode cair lá na sua prova o quê? Pode cair na sua prova que a competência é sempre do local onde foi cometido. Falso. Se for federal, transmite para lá, tá bom? Cuidado aí com exceção. Bora lá terminar aqui a aula de hoje. Qual que é a competência do TED nos processos disciplinares? Olha só, artigo 70, parágrafo 1º e 3º. Compete ao Tribunal de Ética julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relator do próprio conselho. Nenhuma dúvida. O TED, onde o acusado tem a sua inscrição principal, pode, atenção, suspendê-lo preventivamente em caso de uma repercussão prejudicial à advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer. Vai cair isso aqui na sua prova, que ainda não caiu. E assim, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Professora, não entendi. Vamos te explicar agora. Vamos supor não. O que acontece? Gente, processo disciplinar, ele, dentro da OAB, pode acontecer o quê? Chegou uma representação, o presidente da casa distribui entre os relatores. Cada conselho tem um funcionamento, que no DF passa para o relator ou já processo disciplinar vai direto para o TED. Então isso aí não importa para onde que vai. O que importa é, chegou no TED, aquele processo, o TED pode suspender o advogado preventivamente. Já pode aplicar uma penalidade de suspensão das atividades preventivamente, porque o que ele cometeu foi de uma repercussão e prejudicou a imagem, a dignidade da advocacia. Então, o TED pode preventivamente suspender as atividades do advogado. Atenção para duas considerações.
A suspensão, para que ela ocorra, tem que ouvir o advogado. E segundo, o processo tem um prazo obrigatório para acabar. Então, eu suspendi, o advogado não pode advogar, eu escutei ele e o processo tem que terminar em 90 dias. Gente, fica claro que é uma questão ótima para cair na prova. Eu acho que ainda o examinador não deu uma olhadinha, passou despercebido dela e eu tô confiando uma questão dessa aqui em prova, já que a gente está percebendo algumas novidades na OAB. Porque assim, antes os assuntos mais cobrados eram sempre os mesmos. Incompatibilidade, infração, direito e competência da OAB. Sempre os mesmos artigos, sempre a mesma esqueminha, a mesma lógica ali, colocando direito, sigilo, aquela matéria que a gente já sabe, bem tranquila. Percebemos que nessas duas últimas provas, ele colocou outros artigos que ainda não foram cobrados. Então, o que a gente tem que fazer? Realmente mapear. Porque se ele colocou um outro artigo que ainda não foi cobrado, é possível que venha na sua prova um artigo também que nunca caiu na prova. Claro, gente, que tem vários artigos que não foram cobrados. Então, esse é o objetivo. Mapear todos os artigos, explicar todo o artigo, sem preferência do que já caiu, porque se cair novidade, nós estamos garantidos aqui com o resultado. É por isso que tá aqui essas questões, tá? Não tô aqui igual uma boba aqui falando, né? Todo o artigo aqui à toa. Não, eu tenho um propósito para isso, que é garantir e deixar seguro que foi tudo ministrado e que se a gente for surpreendido aí, a gente não vai cair na besteira de errar, tá? Próxima pergunta aí, quais são as regras sobre o processo disciplinar? Primeira coisa é que tem revisão no processo? Sim, tem revisão. A verdade, né, quais são as regras? Se era cabível revisão no processo, é cabível revisão no processo e também o processo pode ser instaurado de ofício ou mediante representação. A jurisdição não exclui a comum, então quer dizer que se a OAB quer punir um advogado disciplinar, ele pode? Pode, se ele tiver vínculo, mas também ele pode o quê, meus amigos? Ele pode ajuizar uma demanda na esfera civil, administrativa e penal, se for o caso. Não exclui aqui na OAB a jurisdição comum, tá? Quando o fato constitui algum crime ou contravenção e também aqui cai demais, povo da OAB, olha aqui, ó, atenção, o processo disciplinar, ele tramita em sigilo. Até o quê, gente? Até o término. Acabou o processo, meu amigo, não tem sigilo. Por quê? Porque a gente tem que saber se aquele advogado pode advogar, se ele está sob censura, se tem suspensão ou se tem ali exclusão. Acabou o processo, todo mundo tem conhecimento porque vai estar lá no CNA. Tá? Defensores e autoridade judiciária competente. Quais são as regras sobre recurso? Cabe recurso... Aí aqui, gente, não tem como correr não, ó. Vamos com calma aqui para você entender. Cabe recurso ao Conselho Federal quando, gente? De decisões definitivas do Conselho Seccional. Aí vem, ó. Quando, primeiro, não tenham sido unânimes. Ou, se for unânime, contrariar a lei. Ficou alguma dúvida, gente? Olha que benção, ó. Cabe com qualquer recurso ao Conselho Federal? Não. Quando é que é cabível recurso? Em duas hipóteses. Primeiro, quando eu tiver decisão não unânime do Conselho Seccional. E segundo, se eu tiver decisão unânime do Conselho que contrariar a lei. Qual que é a dúvida disso? Nenhuma. Vá com esse para a prova que você vai gabaritar. E por último aqui é que eu já repeti, né? Cabe recurso ao Conselho de decisões do seu presidente, do tribunal e da Caixa, que a gente já mencionou, todos aí do artigo 75 a 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, gente, exceto quando tratarem de eleições, suspensão preventiva decididas pelo TED e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Então, se colocar lá, o recurso tem efeito suspensivo, sempre você marca errado, porque temos exceções. Eleição, casos de cancelamento de inscrição e quando houver a suspensão pelo próprio TED, tá bom? Estamos acabando, último tópico aqui da aula. Qual o período das conferências
na UAB, gente, ela sempre ocorre trienalmente, a cada 3 anos, não podendo coincidir com o ano eleitoral. Então, este ano de 2018, eu posso ter a conferência? Não, porque é ano eleitoral. Então, foi feito ano passado, em 2017, beleza? Artigo 80 do nosso estatuto. Gente, quando o estagiário da UAB ou o advogado ou um conselheiro da UAB se inscreve para participar da conferência, todos eles inscritos, participantes efetivos, têm direito a voto, incluindo o estagiário, tá? Comentamos em sala de aula isso, então é só para finalizar a aula de hoje.